Beleza. Então, vou me apresentar aqui. Depois você se apresenta. E aí, pessoal, bem-vindos ao Vitas Podcast. Meu nome é Larissa Nosato e hoje estamos aqui com Diana Delune. Cara, se apresenta para o pessoal. Então, meu nome é Diana Delune, eu sou terapeuta holística, sou bruxa, trabalho como cartomante também, sou formada em piano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul também, então eu sou pianista formada, de formação acadêmica no caso, né? E eu estudo ocultismo e magia já fazem 20 anos, né? Trabalho com isso, oriento pessoas dentro dessa senda, faço rituais também para pessoas que me procuram, atendo pessoas através dos oráculos e basicamente é isso. Uhum. E como que você descobriu o ocultismo e como que foi para você se desenvolver nisso e tudo mais? Você tinha um preconceito? Eu sei que tem muita gente que tem, né? Não, nunca tive nenhum preconceito. Na verdade, o despertar do meu interesse pela magia e pela bruxaria foi uma coisa muito precoce. Quando as pessoas perguntam como eu me descobri dentro do ocultismo ou como eu me descobri bruxa, eu costumo dizer para elas que, na verdade, eu sempre fui. Porque desde que eu era muito nova, desde criança, praticamente, eu já tinha esses interesses, eu já tinha essa busca. Então, eu não consigo identificar um momento no tempo exato em que, agora eu vou ser bruxa, agora eu vou estudar ocultismo. Né? Tipo, foi uma coisa super natural e na minha família ninguém faz isso assim, né? De maneira direta, pelo menos. A família da minha mãe, em especial, são da religião espírita, né? Kardecistas, né? Então, quando eu era mais nova, eu tinha contato com o kardecismo de uma maneira mais cotidiana, assim, né? No dia que a gente ia bastante, centro espírita, toda semana e tal. Mas fora isso, ninguém nunca se interessou por magia. Então, eu considero isso como uma coisa que faz parte de mim, né? Um fenômeno meu, natural. E nunca tive preconceito, assim. Nunca pensei, nossa, isso é errado ou é ruim, né? Não, nunca, para mim isso nunca aconteceu, no caso, né? Não sei se outras pessoas experienciam isso, mas comigo nunca rolou. Uhum. Eu tenho um amigo que ele é kardecista e tal. Eu não conhecia kardecismo até ontem, eu não conhecia. Sério? E, uhum. E daí eu fiz uma pergunta para ele, eu quero fazer para você também. Existe diferença entre espírita e espírita kardecista e quais são? Então, eu não sou uma profunda conhecedora do kardecismo, mas se a gente for pegar, né, o fenômeno do espiritismo, ele não começa, eu acho, exatamente com Kardec. A gente tem aquele fenômeno das mesas girantes, né, que era de duas irmãs americanas, que agora eu esqueci o nome delas, tá? E a gente tem todo esse fenômeno que começou lá por volta, eu acho, do século XVIII, embora eu não sei se elas são dessa data, né? A gente tem todo esse interesse pelo fenômeno do outro lado, as manifestações que os médiums faziam, né? De, assim, que tem aquelas imagens com ectoplasma aparecendo, né? Então, eu acho que o fenômeno do espiritismo ele tem uma raiz aí, só que aqui no Brasil, em especial, a gente tem o espiritismo muito associado ao kardecismo, que é muito vinculado ao cristianismo, né? Então a gente tem toda essa questão. Então a gente tem essa diferença, eu acho que talvez seja importante pontuar. Eu não sei, nunca cheguei a pesquisar se fora do Brasil, né, as pessoas que praticam o espiritismo são também kardecistas, mas aqui a maioria das pessoas que tu vai conversar, né, elas vão se identificar como kardecistas ou vão frequentar ou fazer parte de algum centro kardecista. Então a gente percebe que aqui é muito vinculado, né? Então eu acho que pode ser essa a diferença, porque os fenômenos, as canalizações, eu não sei se os passes mediúnicos também têm, né? Ou também tinha nessa origem, eu até acho que não, né? Mas enfim, eu acredito que é bem por aí. Uhum. Como é, tipo assim, a gente sabe que no espiritismo e tudo mais, as pessoas têm muito tabu, né, com o espiritismo e tudo mais. E daí eu queria saber como é que foi para você no começo. Eu sei que, por exemplo, você conversa com muita gente e tal, as pessoas normalmente elas se afastam um pouquinho de você quando você diz que é espírita ou não. Então, eu não sou espírita, né? Sim, foi mal, eu acabei errando.
Então, assim, eu tive um contato com o espiritismo, né, em função da família da minha mãe em especial, mas eu não sou espírita. Mas, assim, sobre a bruxaria, poucas vezes, assim, já aconteceu das pessoas terem medo, mas, assim, eu não me encano muito com isso, é problema da pessoa, entendeu? Não, mas, assim, foi poucas vezes, eu consigo lembrar, assim, de poucas vezes, assim, que isso aconteceu. Ainda mais hoje em dia, né, que as pessoas estão muito mais abertas para isso, e, na real, as pessoas têm medo, mas todo mundo vai fazer sua macumbinha todo ano, né, então, o que eu vou dizer? Uhum. Cara, eu vi que, por exemplo, lá na sua bio tá dizendo conjurar, né? Você consegue conjurar as coisas e tudo mais. Como é que funciona? Você conjura o quê? Como é que funciona isso e tudo mais? É que conjuras ali, no caso, vem da ideia das conjuras do voodoo, que se escreve com H de homem, sabe? Voodoo, Uhum. que é diferente de voodoo, que se escreve com V de vaca, tá? Então, dentro do voodoo, a prática de fazer, né? A gente tem uma prática de mágica, vamos dizer assim, que a gente chama de conjura. E geralmente os praticantes de voodoo, que não é uma religião, é uma prática mágica, né? O voodoo é uma religião, o voodoo não é. Então, geralmente os praticantes de voodoo, eles são chamados de conjures ou root workers. Root workers por causa do trabalho com raízes, plantas, que o voodoo tem uma, digamos assim, uma base muito forte com o trabalho com plantas, né, e terras e partes de animais, né? A gente chama isso de curios, que vem de curiosities, né? E a gente costuma chamar quem pratica voodoo de conjure ou de hot work, né? Por isso que está escrito conjuras, por causa das conjuras no sentido do voodoo, né, de ser conjure, e cartomancia por causa da cartomancia, que é uma ferramenta, digamos assim, não dá para dizer exatamente uma ferramenta oracular, né? Mas a cartomancia que eu pratico é um sistema, né, de cartas de conversação, que as pessoas vão chamar de oráculo, né? Mas geralmente oráculo pressupõe como é que eu vou dizer assim, pressupõe um sopro divino, pressupõe um contato com alguma divindade, né? O que não deixa de estar errado, mas enfim, então conjura não deixa de estar certo, na verdade. Então conjura é por isso, né? Aqui as pessoas têm a ideia de conjurar um espírito ou uma entidade, né? O que não deixa de estar errado também, toda pessoa que pratica, não vou dizer toda, mas digamos que muitas pessoas que praticam magia vão estar trabalhando, ou fazem um ritual, vão fazer um feitiço, elas vão estar pedindo ajuda para alguém, né? Pode ser para um deus, para um espírito, para um daimon, enfim, né? Então, isso também, a palavra também tem essa associação, né? Então é isso. Uhum. Pô, você já trabalhou com tarô, não é? Você já fez coisa com tarô ou não? Eu E, atendo. Oi? não, pode falar, depois eu pergunto. Eu atendo com o Petit Lenormand. Aqui no Brasil, o Petit Lenormand é conhecido como baralho cigano. Eu já atendi com o tarô. No momento, eu não estou atendendo com o tarô, né? Eu estou fazendo uma reciclagem, vamos dizer assim, né? E como eu ando mais envolvida com baralho cigano, que inclusive foi a minha primeira ferramenta divinatória, vamos dizer assim, foi minhas primeiras cartas, né? Foram baralho cigano. Eu leio desde os 15 anos, eu tenho 35 anos, né? Então, o baralho cigano é o meu carro-chefe no momento, né? Que é um Sim, sistema diferente do tarô. Tarô é outra coisa. não, é que eu sempre tive curiosidade, como é que funciona o tarô? Como é que funciona? Bom, aí depende, né? O que tu quer dizer, assim, o que que acontece? Quando a gente fala de oráculos, assim, vou dizer oráculos para facilitar, tá? Quando a gente fala de leitura através de cartas, a gente tem que entender que essas cartas fazem parte de sistemas diferentes, né? Então, por exemplo, o tarô é um sistema diferente dessas cartomancias, como as sibilas, da qual o baralho cigano faz parte. E o tarô é um sistema, né, de 78 cartas. E aí ali a pessoa vai ter, porque o que acontece? Todas essas ferramentas, elas funcionam através de um simbolismo, né? Então existem símbolos naquelas cartas que falam determinadas coisas para quem lê, né? É que nem, sei lá, quando tu vai pegar um livro em japonês, né? Eu não sei se tu já estudou japonês, mas enfim,
O japonês tem aqueles kajikis, que é aqueles desenhos, né? Que representam determinadas coisas. Então, por exemplo, uma pessoa que estuda japonês vai olhar um kanji e vai entender se é uma cachoeira, se é uma árvore, se é uma pessoa, entendeu? Porque aquele desenho, a maneira que ele é, ele tem essa, vamos dizer assim, essa função, né? E o tarô, ele é um sistema onde a gente tem símbolos que não são iguais aos kajiks, no caso, né? Mas esses símbolos, eles têm um significado que vem de muito tempo, né? As primeiras cartas, vamos dizer assim, num sentido de semelhantes ao tarô, vem ali perto dos anos 1300, a gente já tinha relatos, mas o tarô é uma coisa que foi construída ao longo dos anos, ele não nasceu como ele é hoje, como a gente conhece hoje, né? Ele foi se construindo, né? E depois virou esse sistema que a gente conhece. Então, o que acontece? Tem esses símbolos têm os seus significados, então, né? E a pessoa que vai ler aquilo, ela tem esses símbolos como um sistema fechado, entendeu? Então, por exemplo, agora até não tenho aqui, quer dizer, tem uns tarô aqui, mas enfim, tá, depois a gente vê essa questão. Mas o que acontece? Por exemplo, eu tenho a carta, sei lá, da morte, né? A morte tem um significado de encerramento, de morte, de fechamento de ciclo, de coisas que precisam ser abandonadas. Então, isso é um significado fechado. Tu não vai ter um tarô onde a morte signifique, sei lá, o nascimento de alguma coisa, ou signifique, não sei, alguma coisa muito diferente disso. A gente até pode ter representações diferentes para a carta, mas o significado dela vai ser esse, num geral, né? Deveria, pelo menos, né? Não posso falar porque sempre tem alguém para inventar alguma coisa diferente. E dizer que é, né? Tipo, tem muitas ferramentas por aí que o pessoal chama de tarô que não são propriamente um tarô, né? E aí, a partir disso, o que acontece? A pessoa vai vir fazer uma consulta contigo, né? Ou com o oraculista, enfim, com o tarólogo. E através das perguntas que a pessoa vai fazer, essas cartas vão ser embaralhadas, enfim, vão se distribuir ali de uma determinada maneira e a pessoa vai fazendo essas interpretações, entendeu? Então, basicamente é isso, né? O tarô, ele funciona dessa maneira, falando em linhas bem gerais, né? E como é que eu sei quando uma cartomante é boa? Como é que eu sei? Por conta que, por exemplo, vamos dizer que eu quero ir na minha primeira cartomante. Uhum. Como é que eu vou saber se ela é boa ou não? Entende? Então, é difícil dizer isso sem você ir lá, né? Mas antes de ir num profissional, seja um cartomante, um tarólogo, ou seja um terapeuta holístico, ou um mago, enfim, é bacana tu observar, por exemplo, as páginas pessoais dele, se ele é uma pessoa idônea, né? Tipo, tu pode, por exemplo, botar o nome da pessoa na internet e ver o que aparece, né? Para ver se não existem denúncias de charlatanismo, no caso, né? Porque tem muita gente que diz que faz uma coisa e não faz, né? Como em toda a profissão. Então, se tu quer prevenir, né? Por exemplo, o gasto de um dinheiro desnecessário ou uma experiência ruim, né? Digamos assim, ou as duas coisas, né? Tu pode estar observando o trabalho da pessoa nas redes sociais, né? Ou de repente até observando o que as pessoas falam sobre essa pessoa. Ou de repente, se tu vai, por indicação de alguém, saber mais sobre o trabalho dessa pessoa através de quem indicou. Mas caso tu vá pesquisar isso e vá arriscar em alguém, tu vai validar o trabalho da pessoa pelas coisas que ela te diz, entendeu? Na consulta, né? Então, assim, pessoas que falam coisas muito genéricas, você tem amigos falsos, você vai ser feliz, entendeu? Tipo, isso não precisa de carta para dizer, né? Qualquer um tem amigos falsos e um dia vai ser feliz, né? Então, a consulta em si, né, vai ser um indicativo do trabalho dessa pessoa, do quanto ele é profissional, né? Do quanto ele é bom, do quanto ele não é bom, né? E também o tipo de coisa que as pessoas falam e oferecem, por exemplo, assim, ó, vamos supor que você vem fazer uma consulta, aí tu me pergunta, melhor, vou dar um exemplo, mais fácil. Uma vez uma menina foi consultar uma moça que jogava cartas, tá? E ela queria saber sobre trabalho. Ela queria saber uma questão de trabalho. Aí a cartomante abriu e disse que a mãe dela estava fazendo trabalho para separar ela do namorado. Isso não foi o que ela perguntou. Tu entende? É uma coisa diferente. Então, assim, é que nem quando tu tá andando na rua e tu vai perguntar para alguém
onde fica um estabelecimento. A pessoa vai, sei lá, quer saber onde é que é o Hospital da Conceição. A pessoa não vai te dizer onde é a sorveteria, a não ser que ela seja louca, tá? Ou, sei lá, esteja querendo tirar uma com a tua cara, no caso, né? Ou esteja perdida mais do que tu. Mas, enfim. Então, isso é um indicador também, né? A pessoa ser assertiva, né? A pessoa te responder o que tu tá perguntando sem dar volta para outros caminhos. Uma coisa a se tomar muito cuidado é quando as pessoas te oferecem trabalhos ou dizem que, nossa, abre as cartas e vem que você tá muito macumbado, que fizeram 1001 trabalhos para você, e, nossa, tem que fazer um trabalho para desfazer esses trabalhos. Quando tu vai numa consulta, tu vai procurar uma consulta e não trabalhos, não rituais. Pode até ser que saia numa consulta a necessidade de você fazer um ritual, mas aí tu tem liberdade de fazer aquilo ou não e com quem tu quiser. Eu conheço muita gente que faz consulta, que dá consultas com o intuito de vender trabalhos, entendeu? Aí a pessoa cobra, sei lá, R$ 50 a consulta, mas o trabalho é 5.000. E tu precisa fazer o trabalho. Senão tu vai, sei lá, perder todas as tuas coisas, perder tudo que tu tem, ficar solteiro, ficar na rua da amargura. Né? Isso para mim já é um indicativo de que a pessoa não é muito idônea, né? Porque a gente tem que oferecer para o cliente o que ele buscou. Então, por exemplo, se uma pessoa vem fazer uma leitura comigo e eu identifico que ela precisa de algum tipo de atendimento espiritual, eu vou dizer, olha, qual que é a tua religião? Aí a pessoa diz, eu sou católico. Eu vou dizer, então, olha só, vai lá na tua igreja, conversa com o padre, se confessa, vai numa missa, pede que ele te abençoe, não sei como é que fala na igreja católica, né? Porque eu acho que você está precisando do amparo da sua espiritualidade. Eu não vou dizer, tá muito ruim, mas vamos fazer um trabalho para arrumar isso aí. A não ser que a pessoa venha para isso. Ela vem fazer uma consulta e ela quer que eu faça um ritual para ela. Aí outra história, entendeu? Então, eu acho que isso são coisas, né, que tu pode estar usando para avaliar a pessoa responder as perguntas que tu faz, a pessoa te priorizar na consulta. Tem muitos cartomantes que tentam colocar conceitos e crenças dele no cliente, entende? O que importa numa consulta é o que o cliente pensa. E é o que ele quer saber, e não o que eu acho, entendeu? É, sei lá, que nem eu ir num psicólogo e ele querer me forçar a acreditar ou coisa assim no que ele pensa. Ele vai, se tu for notar no psicólogo, a gente vai lá, ele ouve, ele induz a gente a chegar nas nossas conclusões e a procurar determinados caminhos, né? Então eu acho que é por aí, entende? Mas depende muito, né? Mas eu acho que esses são bons indicadores, né? Digamos, do nível profissional de alguém, né? Uhum. Sim, sim, eu entendo. A pessoa tem que ajudar, né, mano? Não É, influenciar o cara e tudo mais. isso, uma Então, coisa muito importante também é assim, ó, se tu vai numa consulta de cartas, tu não pode sair pior do que tu entrou. Geralmente as pessoas vêm numa consulta porque elas estão com algum problema. Ninguém vai ver carta e pedir ritual se está tudo correndo bem. Entendeu? As pessoas geralmente procuram uma espiritualidade, um amparo espiritual, num geral, quando elas estão com algum problema. Né? Então, uma pessoa não pode ir para uma consulta de cartas e sair mais deprimida, mais chateada. Ela até pode, durante a consulta, descobrir coisas que não são tão legais que ela está fazendo, por isso que a vida dela está daquele jeito, né? Mas essas coisas vão trazer uma reflexão para ela do que ela precisa mudar, né? A pessoa não pode sair de lá mais carregada, mais negativa, se sentindo pior, entendeu? Ela até pode sair reflexiva, pensativa, né? De repente, às vezes a gente ter determinadas fichas caindo na nossa cabeça, pensa, nossa, olha só, minha vida tá assim porque eu ajo desse jeito, entende? Isso é uma coisa triste de constatar, mas tu tem ali a raiz do problema, então tu pode buscar a solução, né? Então, assim, por exemplo, vamos falar de uma coisa assim, vamos supor que uma pessoa venha querer saber se ela deve fazer um aborto, tá? Enfim, independente do que a gente pense. Tu vai olhar ali na leitura, isso é só um exemplo, tá? Não tô dizendo que isso aconteça em leitura, ninguém nunca me perguntou isso, inclusive. Tu vai olhar ali na leitura e tu vai dizer isso pra pessoa, mas o que tu não vai dizer, não, né? Antes de abrir as cartas, não faz, nossa, é uma vida, meu Deus do céu, você tá muito errada. Porque o que importa é o que a pessoa pensa, não o que eu acho, entendeu? E também tomar muito cuidado com questões de saúde, né? Não se diagnostica saúde em cartas. Eu não vou olhar nas cartas e dizer se alguém tá com problema no coração, se alguém tá, por exemplo, sexo de bebê, isso é ridículo, vem carta. Tem muita gente que faz isso, tá? Ridículo não, mas é no mínimo estranho, tá? Se tá grávida, o teste de gravidez custa menos que uma consulta, entendeu?
Então, assim, tem as coisas que competem à saúde da pessoa, elas têm que ser vistas no profissional de saúde, que é o médico. Entendeu? Uma consulta nessa central de consulta aí que tem nas cidades é mais barato que uma consulta com um bom profissional. Geralmente, uma boa consulta custa em média uns R$ 100 para mais, tá? Então, tu vai lá no médico lá do teu centro, lá, que é aquelas consultas mais baratas, custa 80 pila. Vai economizar dinheiro e vai no profissional certo. Daí você tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu já vi uma moça uma vez num grupo que estava desesperada porque ela foi numa cartomante e a cartomante disse que ela tinha um problema seríssimo no coração e ela ia morrer. Aí ela foi fazer exame e não tinha nada. E ela nem queria saber sobre isso, entendeu? Então isso também são coisas importantes, né? Tipo, transparência, falar o que foi perguntado, respeitar o mundo da pessoa, porque é o que importa na leitura, né? Tipo, e é por aí, né? Sim, sim. E também cartomante não é médico também, né? Não, Cartomante e não também é é médico. psicólogo, e não é ginecologista para saber sexo de criança, entendeu? Isso já aconteceu comigo. Uma vez uma pessoa veio querendo saber se era possível saber o sexo de um bebê pelas cartas. Eu disse, mas por que você quer saber isso? Aí eu disse, você que tá pensando em fazer um enxoval com a resposta das cartas? E ela, sim. Eu disse, minha querida, nem pensar, né? Vai lá fazer o exame, a ecografia, sei lá como é que chama, que tu vai saber o sexo do bebê. Já pensou se eu te digo aqui, é uma menina, aí tu chega lá na hora é um menino, aí tu comprou tudo... Porque, tipo assim, não existe cor, na minha opinião. Para mim, criança pode vestir rosa, verde, azul, amarelo, não importa, seja menina, seja menino. Mas, infelizmente, as pessoas têm muito isso ainda, né? Tem muitas essas ideias, é uma menina, vou comprar rosa, vou, sei lá, enfim, né? Então, assim, aí a pessoa vai lá e compra coisas pensando em menina, e aí chega na hora e não é uma menina, entendeu? Sabe? Então, assim, só que tem muita gente que aceita fazer esse tipo de coisa. E aí se reforça a imagem de charlatanismo em cima da espiritualidade, em cima das cartas, que não dependem necessariamente da espiritualidade. Porque as cartas são um sistema, né, que se organiza e a pessoa não precisa ter um guia, ter um espírito que conta para ela, ter uma religião. Ela pode ler, normal, como ela leria, sei lá, um livro em outra língua. Entende? É só estudar o sistema, né? Muita gente fica braba quando eu falo isso, mas infelizmente é a minha opinião, não estou dizendo que é a verdade, né? Tipo, é isso que eu falei, é o que eu penso, né? Uhum. E, por exemplo, a gente sabe que tem muito ritual de amor e tudo mais, né? Por exemplo, fazer amarração para ter o seu amor de volta e tal, para separar um casal. Isso realmente funciona? E se sim, existem limitações? Por exemplo, isso vai funcionar se tal coisa estiver acontecendo. Então, a magia funciona, tá? Mas a magia não funciona do jeito que a maioria das pessoas imagina, tá? Porque o que que acontece? A magia, ela é um aumento das probabilidades de uma coisa acontecer. Então, vamos supor assim, que você vai fazer uma entrevista de emprego, né? E tu tem, sei lá, 50% de chance de conseguir aquela vaga, porque tem outras pessoas que têm um currículo melhor que o teu. Uma magia pode aumentar as tuas chances de conseguir fazer essa vaga brilhar para ti. Mas tu tem que fazer a tua parte. Chegar no dia da entrevista, tu formar o vestido, for lá de qualquer jeito, entendeu? A magia não faz mágica. A magia não é mágica, entendeu? E tudo depende também do momento da pessoa. Agora, em relação a essas questões de amor e a amarração, eu não tenho um padrão moral em relação a isso. Eu não acho, por exemplo, que a amarração é errado. Eu acho que se a pessoa quer fazer, ela que faça. Entendeu? Eu não acredito que isso vai voltar para a pessoa com uma lei do retorno ou que o karma vai pegar a pessoa. Eu acho que quando uma coisa é bem feita, as consequências que tu vai sofrer são muito relativas. Fato que tudo tem um resultado. Né? Se lei do retorno e karma fosse tão forte assim, a gente não veria um monte de gente fazendo um monte de coisa errada e se safando. Daí as pessoas vão dizer, mas na outra vida aquele que sofreu, tá sofrendo agora, ferrou o outro, entendeu? Mas não tem como a gente saber, a gente sabe do mundo agora, como ele é, né? Então, mas isso é uma opinião minha, mas enfim. Então, eu acho que pode dar certo, sim. Só às vezes não é tão rápido como a pessoa gostaria, entendeu? Nem sempre tu vai fazer uma magia hoje e em 24 horas teu amor vai estar se arrastando na tua porta, tá? Às vezes é rápido. Eu já fiz magias para pessoas que estavam brigadas no relacionamento e elas se reconciliaram no dia seguinte, entendeu? Mas não é sempre que é assim, né? Eu conheço pessoas que fizeram milhares de amarrações e trabalhos e não sei o quê e gastaram o dinheiro de um carro e não conseguiram o resultado. Então, a gente ainda tem muitas coisas, né, dentro da espiritualidade que a gente não sabe bem. Tipo, a gente não consegue saber com certeza, a gente não consegue mensurar com certeza. Então,
é difícil às vezes a gente entender por que uma coisa demora e outra não, né? Dá para saber olhando no oráculo, dá para saber através da experiência, mas nem sempre a gente tem uma visão muito clara de tudo, né? Mas sim, funciona, mas aí, né, tipo, como o tempo que leva é uma coisa bem relativa, assim, né? Da mesma maneira que eu acho que um médico não vai chegar e vai dizer, olha, você tá com câncer, né? Eu vou te dar esse tratamento aqui, em 3 meses você vai estar curadíssimo, o câncer nunca mais vai voltar. Eu acho que ninguém diria isso, né? Tipo, a pessoa pode até assegurar uma porcentagem de cura, uma porcentagem de retorno daquela doença, mas ele não vai te garantir isso com todas as certezas do mundo, entendeu? Então, assim, tanto na leitura de cartas quanto nos rituais, a gente não pode dizer 100% que aquilo vai acontecer, porque muitas vezes a pessoa não faz a parte dela, né? Eu conheço gente que, faz um ritual para a pessoa e a pessoa não faz a parte dela, ela não age no mundo real. Que nem assim, eu faço um ritual para tu arrumar uma namorada, tá? Mas tu não sai de casa, tu não vai para lugar, tu não baixa um Tinder. Quem é que vai aparecer para ti? Nem o carteiro e nem o entregador de pizza, a não ser que tu goste de homem, entendeu? Vai continuar solteiro, né? Tipo, porque geralmente o entregador de pizza e o carteiro são homens, aqui pelo menos, né? Às vezes aparecem umas mulheres entregando carta, mas pizza eu nunca vi. Então, assim, é difícil se a pessoa também não se movimenta, né? É tipo uma via de mão dupla, né? Então, mas funciona, viu? Funciona, assim, só às vezes não funciona tão rápido, às vezes não é tão fácil, mas costuma funcionar, pelo menos. Uhum. Vamos dizer que Vamos dizer que tem um casal brigado, esse casal tem 1% de chance de se reconciliar. Com magia, eu conseguiria aumentar a Sim. chance? E se eu consigo, você não acha isso até um pouco... Assim, eu não quero que tu entenda errado nem nada, mas você não acha isso um pouquinho errado? Pois a pessoa está usando magia sem a outra pessoa saber. Então, isso meio que aumenta as probabilidades de algo, mesmo não tendo chance, seria um pouquinho errado, não seria? Quero a sua opinião sobre isso. Olha, então, tem tanta coisa que a gente faz que pode ser considerada errada, e certo e errado é muito relativo, né? Porque cada um tem um universo em relação a isso. Então, assim, um casal tá brigado, eles têm 1% de chance de voltar, mas eles se gostam? Eles estão brigados por quê? Entendeu? Eu geralmente sempre costumo fazer uma consulta com as cartas antes, para entender, porque tem sentimento ainda? Existe sentimento das duas pessoas? Entendeu? Um pelo outro, no caso, né? Não só de um, tem que ter, os dois têm que ter algum sentimento. O que levou eles a brigarem? Porque assim, ó, por exemplo, vamos supor que eu vá atender um casal que nem tu falou e eles têm um sentimento ainda um pelo outro, mas não querem, um deles não quer voltar, sei lá, porque tá orgulhoso demais ou por algum motivo ou outro, né? A consulta com as cartas, ela vai me fazer entender o porquê que essas pessoas estão brigadas e o que elas precisam mudar para que a relação perdure caso elas voltem, tá? E aí, nesse caso, eu não acho errado. Entendeu? Não é que eu não acho errado, porque eu não acho errado de nenhum jeito. Eu acho que cada um faz o que quer e depois aguenta. Tá? Porque, tipo assim, eu não vejo muito a ideia de lei do retorno. Inclusive, no Voodoo, que é uma das práticas que eu exerço mais, não existe essa lei do retorno, tá? Não, dentro do universo de crenças. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Nem todas as religiões ou práticas espirituais têm essa premissa, né? Mas, enfim, então, assim, eu, por exemplo, não vejo como um problema fazer um ritual para duas pessoas que se gostam e por algum motivo não conseguem voltar. Porque pode ser que algumas coisas estejam atrapalhando o caminho delas para isso, entendeu? E talvez a magia possa ajudar essas coisas a realizar as mudanças necessárias para que elas possam desfrutar de uma relação de uma maneira mais plena, tá? Mas, por exemplo, assim, tu vai lá olhar nas cartas e tu vê que um não gosta, o outro tá só querendo trazer de volta por apego. Se tu fizer aquele ritual, até vai voltar, mas vai virar uma bagunça de novo, uma confusão, porque eles não vão mudar. Eu já olho pra pessoa e digo, olha, não vale a pena fazer. Entendeu? Tipo, se eu vejo que a chance é boa, que vai dar certo, que pode ser bacana, eu digo, acho que vai dar certo, pode ser legal, acho que vai ser produtivo, né? Você tem que mudar isso, e ele isso, né? Então vamos fazer. Mas se eu vejo ali que vai dar ruim, que não vai prestar, entendeu? Eu acho uma perda de tempo fazer, entendeu? Porque, invariavelmente, eu vou dar um exemplo melhor, tá? Melhor que esse teu aí, tu vai entender melhor. Homem com amante, tá? O que mais vem, muitas vezes, né? Até não tem vindo muito ultimamente, mas antigamente vinha muita menina ou mulher, assim, pessoas, enfim,
que o marido estava saindo com outra e queria cortar a amante, tirar a amante da jogada, não no sentido de prejudicar a pessoa, mas de fazer ela ir embora, né? De aquela relação terminar. Aí tu me diz, se o homem é mulherengo, o que adianta fazer ritual para cortar a amante? A pessoa vai passar o resto da vida cortando a amante. Quando o que precisa mudar é a pessoa que trai, entendeu? Então, assim, dá para fazer? É uma coisa que eu faria? Sim, só que eu falo para cliente, olha, teu marido tem essa tendência, ou tua esposa, né? Tem essa tendência aqui, ou teu companheiro, companheira, enfim, de trair. Tipo, a gente pode até cortar essa amante agora, mas semana que vem ele vai estar com outra. Tá? Então, assim, tem coisas que precisam mudar na pessoa. E magia não muda caráter, tá? Tipo, caráter é uma coisa que a pessoa nasceu daquele jeito e se ela não mudar por si mesma, entende? A magia pode abafar por um tempo aquele comportamento ou alguma coisa assim, mas mudar de fato eu acho difícil, entendeu? Então, assim, a magia tem limites, né? Como tudo na vida, a gente vive na matéria, né? E tem limites. Eu não posso voar, entendeu? A não ser que eu vou de avião, tá? Mas eu não posso sair voando pela janela, uma vassoura, por exemplo, né? Da mesma maneira, a gente tem limites também dentro da espiritualidade, até porque se não tivesse, ia ser uma bagunça, né? Porque o ser humano não ajuda. Então, assim, eu não acho errado, eu só acho que, por exemplo, a amarração, muitas vezes a pessoa não quer ficar com a outra, entendeu? Tu até pode conseguir amarrar a pessoa, mas não vai ser aquela pessoa do jeito que tu gostaria muitas vezes, entendeu? A pessoa até vem pra ti, fica contigo, mas tu vê que é aquela coisa, sabe, que a pessoa não queria estar ali, a pessoa tá ali amarrada, entende? Tem gente que se contenta com isso. Por mim, tudo bem. Se a pessoa se contenta, se tá bom para ela, eu não vejo problema nenhum. Eu não costumo fazer esse tipo de trabalho, não porque eu acho errado, mas porque eu acho muito difícil lidar com as expectativas das pessoas que pedem isso. Geralmente, uma pessoa que pede isso está desesperada, tá? Ela não consegue aceitar o término, ela está desesperada, ela precisa ter aquela pessoa. Então, na verdade, essa pessoa precisa de ajuda terapêutica, de um psicólogo, inclusive, né? E essa não é a minha função, mas enfim. E geralmente essas pessoas acabam, né, através da ansiedade, das atitudes dela, por sabotar os trabalhos. Vou dar um exemplo, tá? Uma vez eu atendi um menino, muito querido, inclusive, e ele estava brigado com a namorada e não conseguia largar ela de jeito nenhum, assim, do pensamento, sabe? E aí eu disse, olha, essa guria é problema, não vale a pena, nanã. E falei que era complicado. E ele, mas por favor, ajuda. Eu disse, olha, vou fazer uma coisa bem simples aqui para ajudar. Pois bem, fiz um negócio para ele. A guria chamou ele no mesmo dia, tá? Porque ela não falava mais com ele. Aí daí tá, ele conversou com ela um pouco. Aí no dia seguinte, ele me chamou e disse, o que tu acha de eu chamar ela para conversar hoje? Né? Porque ela não me chamou. Eu disse, olha, chama, mas não pressiona, né? Porque tu já viu que ela não tá afim de ser pressionada, etc. Aí ele chamou, aí a guria demorou um dia para responder, porque hoje em dia as pessoas têm o imediatismo, né? Que o WhatsApp, a pessoa te mandou uma mensagem agora, se tu não responder agora, meu Deus, tu não queria responder, sendo que nem sempre é isso. Às vezes a pessoa tem outras coisas para fazer, né? Mas enfim. E aí a guria demorou um dia inteiro para responder. E aí quando ela respondeu, ela disse, eu não sei se eu devia ter falado contigo, tô em dúvida ainda, etc. E ele, mas tu não quer mais ficar comigo, então nem fala mais comigo. Que adiantou fazer magia pra guria procurar ele, entendeu? Ele mesmo chutou ela de volta quando ela tava. Então, assim, muitas vezes as pessoas não ajudam, né? Porque a magia, ela pode trazer resultados em coisas mais imediatas, né? Ou coisas mais, talvez, superficiais. Mas se a pessoa não passa por uma transformação em relação a como ela age, em relação a isso, ela não vai conseguir manter aquilo ali. Entendeu? É que nem dinheiro. Se eu faço um ritual para tu ter prosperidade, tu vai ganhar dinheiro. Mas aí tu não sabe guardar o dinheiro, tu não sabe gerenciar o dinheiro, tu gasta o dinheiro, tu vai ficar sem dinheiro de novo. Entendeu? Sim, sim, cara, você precisa saber o que está fazendo antes de ir lá e pedir para a pessoa fazer alguma coisa para você. Primeiro você tem que fazer, sabe? Você tem que fazer a sua parte primeiro. E depois a pessoa faz a dela. Sempre que eu vou atender alguém, eu tenho um formulário no Google que a pessoa preenche, que ela está ciente que magia não é mágica, que os resultados não são instantâneos, que a magia é um aumento de probabilidade de ela conseguir o que ela quer. E eu coloco lá também que ela tem que fazer a parte dela. Então, eu só faço os trabalhos se a pessoa concordar que ela está ciente com isso e que se ela não fizer isso, ela também corre o risco de não ter as coisas do jeito que ela quer, né? Mas é isso, sabe? E você é uma sacerdotisa, né? E daí eu vi que você é uma sacerdotisa de Hecate, né?
Hecate, Hecate, alguma coisa assim. Eu sei que ela é uma deusa, só que eu não sei muito bem sobre ela, mas eu sei que ela é uma deusa. E daí existem sacerdotes que não são dessa deusa, ou sei Claro, lá. claro. Como é que... Sacerdócio é uma coisa independente. Por exemplo, assim, ó. Por exemplo, os padres da igreja são sacerdotes. E eles não são sacerdotes de Hecate ou Hecate, né? Tipo, aqui no Brasil o pessoal chama de Hecate, né? Mas o certo seria Hecate. Então, assim, tem pessoas que são sacerdotes de Hermes, sei lá, de outras divindades. Na verdade, para mim, um sacerdócio, o que que é, tá? Da mesma maneira que não existe mestre sem discípulo, não existe sacerdote sem uma comunidade, tá? Então, qual que é a função do sacerdote? É auxiliar uma comunidade, né? Fazer um intermédio entre uma comunidade e uma divindade, né? Ou um grupo de divindades. E, para mim, nesse caso, o sacerdócio faz sentido desse jeito, né? Para mim a palavra tem esse sentido. Hoje em dia não se leva mais tanto esse sentido, tá? As pessoas colocam muito sacerdote que se colocam como sacerdotes, muitas pessoas, e não estou dizendo que está errado, porque os termos evoluem, né? Mas muita gente se coloca como sacerdote pelo fato de exercer um culto devocional ou trabalhar magicamente com uma determinada divindade, tá? Mas se a gente for ver o termo na sua origem, né, ele tem essa função, né? As pessoas eram intermediárias, elas realizavam, por exemplo, aquelas atividades para essas divindades. Mas sim, tem pessoas que são sacerdotes de outros deuses, entendeu? Se colocam como sacerdotes de outros deuses. E isso é uma coisa muito pessoal, né? Tipo, é uma questão de conexão de cada um com o divino, né? Então, E como que faz para você ser um sacerdote? Como é que faz para, por exemplo, se eu quiser virar um sacerdote, o que que eu teria que fazer? então, eu acho que a primeira coisa, assim, a gente tem várias situações, tá? Por exemplo, um sacerdote pode ser nomeado por outro sacerdote. Hoje em dia se faz muito isso. A pessoa vai dar um curso sobre uma divindade, por exemplo, um curso sobre, sei lá, sobre Dionísio. E aí no final daquele curso aquela pessoa vai te nomear um sacerdote, entendeu? E aí, né, tipo, isso é uma possibilidade. Mas para mim, o sacerdote é uma coisa aclamada pela comunidade. Por exemplo, eu me vejo como sacerdotisa porque eu tenho um trabalho junto com essa divindade e esse trabalho exerce um papel dentro de uma comunidade. As pessoas me procuram, né? Na verdade, tipo assim, eu nunca tinha me colocado como sacerdotisa, mas as pessoas começaram a me chamar de sacerdotisa. O que eu faço? Ai, entendeu? E aí eu pensei, bom, se eu estou exercendo esse papel para as pessoas, significa que isso é uma coisa que tá vindo para mim, então vou aceitar, mas assim, tipo, né, se uma pessoa quer exercer um sacerdócio, a primeira coisa é ela se aproximar dessa divindade, né, tipo, estudar sobre ela, interagir com ela para ver se essa conexão vai rolar também, né? Aí vai variar muito, né, de cada um, né, tipo, como as coisas vão se dar, é um processo bem individual, eu acho, né? Eu vejo dessa forma, tá? Mas hoje em dia o termo está sendo visto e usado de uma maneira diferente, né? Por muita gente. Então, que é do jeito que eu expliquei antes, né? Uhum. E, cara, é pra gente finalizar aqui. A gente começou um pouquinho tarde, então foi mal aí. Uhum. E eu queria te perguntar, como é que funciona o ritual? Como é que tu faz? Por exemplo, é como nos filmes, a gente pega a galinha, quebra a cabeça, e daí pega lá uma unha de sapo, alguma coisa assim, ou não? Não, entendeu? Tipo, isso varia muito de cada prática, entendeu? Tem práticas que fazem sacrifício animal, entende? Tipo, que trabalham com sacrifício de animais, né? Tem práticas que não trabalham. Por exemplo, dentro do Voodoo, né? A maioria das pessoas que eu conheço, das vertentes que eu conheço, não utiliza o sacrifício animal, né? Dentro da bruxaria, a maioria diz que não utiliza, mas acho que tem pessoas que utilizam, né? Tipo, mas se utiliza muito menos, no caso, do que eu conheço, né? Mas assim, varia muito da intenção. Por exemplo, o que a pessoa quer com esse ritual? Entendeu? O que ela quer conseguir? A gente vai usar correspondências que tenham a ver com aquilo. Pensa assim, ó. Vou dar um exemplo meio genérico, mas acho que vai dar para entender. Vamos supor que tu esteja querendo, sei lá, fazer uma viagem para algum lugar, né?
E aí tu quer muito conseguir isso e tu quer te cercar de coisas que te estimulem a trabalhar e a fazer as tuas coisas de maneira a canalizar a tua energia para isso, tá? Aí vamos supor que tu decide montar um mural na tua sala de trabalho com fotos desse lugar, com frases referentes a como você vai ficar quando chegar lá, com coisas que te lembrem daquilo, que te lembrem do teu objetivo, né? Tu tá te cercando de correspondências, de coisas que têm relação com o que tu quer, para que aquilo fique latente para ti ali todo o tempo, né? Fique ali na tua cabeça todo o tempo, para que tu não esqueça. Quando a gente vai fazer um ritual, a gente usa uma série de correspondências que tem relação com o que a pessoa quer. Entendeu? Então, se o ritual é para dinheiro, a gente vai usar velas de uma determinada cor, vai usar ervas que tenham relação com dinheiro, vai talvez trabalhar com uma divindade que tenha relação com dinheiro, vai fazer isso num dia que tenha, entendeu? Existe uma série de correspondências que visam, né, trazer aquela energia para aquele momento. E aí a gente vai trabalhar aqueles elementos, e aí entra, por exemplo, a parte da conjura, né, dentro do Voodoo, que seria o que tu vai determinar, o que tu vai ordenar ali. A gente vai trabalhar com toda essa energia, que essas coisas todas têm energia, né? Dentro da bruxaria em especial, a gente acredita que tudo tem uma energia. A pedra, a árvore, a folha, entendeu? E essas coisas emitem uma energia, emitem uma frequência. Então a gente vai pegar toda essa energia, né? A pessoa, o mago, a bruxa, enfim, o sacerdote vai pegar toda essa energia e ele vai canalizar para aquilo que a pessoa quer, entendeu? Para que isso se manifeste na vida dela, dali a um período de tempo. Entende? Então, assim, se tem galinha, essas coisas assim e tudo mais, é muito relativo. Então, vai ter religiões que vai ter galinha, vai ter, né, religiões que não vai ter. Mas essa imagem de Hollywood, ela é muito deturpada, na verdade, né? Porque é filme, né? Tipo, então, assim, as pessoas têm que se interessar por aquilo, né? Tem alguns filmes que se aproximam muito, entendeu? Do que seria uma prática, né? Ou do que se pareceria uma prática, por exemplo, né? Mas a maioria é bem romanceado, é bem cheio de efeito especial. Então, assim, aquilo ali não corresponde exatamente à verdade, né? Ou a como as coisas são, né? Necessariamente. Mas, então, não é igual, né? Não, para a gente acabar aqui, você acha que a representação de Hollywood pode ser um pouquinho ofensiva ou não? Olha, ofensiva, eu acho que não, mas deturpada sim, né? Uhum. Deturpada sim, porque, tipo, tá representando uma coisa do jeito que ela não é, exatamente, né? Mas a função do entretenimento é essa, né? Tipo, a função do filme, da série, é que a pessoa distrai a cabeça dela. É muita gente que vê filmes e séries de magia, muitas vezes pessoas que praticam magia e veem determinados filmes e séries, geralmente as pessoas elas ficam muito ofendidas, né? Porque aquilo ali não é daquele jeito, porque fantasiaram demais. Vamos pegar Sabrina, por exemplo. Magia não funciona daquele jeito, entendeu? Mas eu não me ofendo porque aquilo ali é um entretenimento, entendeu? Tipo, se eu quiser ver a minha prática do jeito que ela é, eu vou, sei lá, fazer alguma coisa que ou vou ler um livro ou vou montar um documentário, então, né? Um filme já pressupõe ser uma coisa, para mim, pelo menos, que é baseada no que é real e não necessariamente o que é real, né? E, cara, a gente vai acabar por aqui. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer e também, tipo, chamar para você participar de novo. Foi uma conversa bem Claro, curta. Dava para a gente conversar sobre muita coisa. Tem muita fazer coisa. sobre outros temas, pode fazer uma live, um podcast, né? De oráculo só, ou só de outras coisas, entendeu? Dá para selecionar temas específicos e fazer, entendeu? Né? Porque hoje foi um geralzão. Claro, claro. Mas, pô, sempre será um prazer para conversar com você. Você quer divulgar? Divulga aí para o pessoal que você tiver que divulgar o seu livro e tudo mais. Uhum. Bom, então, no quem quiser ter algum tipo de atendimento oracular, terapêutico, ou conhecer mais o meu trabalho, né, de alguma forma, pode procurar as minhas redes sociais, né? Tanto no Facebook como no Instagram, é @tenda da lua negra, né? Aí tem lá no Instagram tem o perfil, no Facebook tem a página, tem o canal do YouTube, Tenda da Lua Negra também. E deixa eu ver, tem o TikTok, eu fiz um TikTok para entrar na onda da galera, não sou muito fã, mas enfim.
né? Tipo, é muita coisa pra minha cabeça, né? Mas enfim, tem lá o TikTok também, @tenda da Lua Negra, tudo nesse nome, né? E se a pessoa quiser algum atendimento ou quiser conversar comigo, enfim, mais diretamente, pode me chamar no WhatsApp, né? Que o número é 51994384977, né? Seja para falar sobre o assunto ou para pedir algum atendimento, enfim, pode estar me procurando lá, né? E é isso aí. Então é isso, mano. Muito obrigado. Todos os links e até, se você quiser, se você me permitir, eu posso colocar o número do WhatsApp na descrição também. Ah, Pode. ah, Pode colocar então, o beleza. número, as redes sociais, pode colocar sim. Tem problema. Então, então é isso. Muito obrigado por ter participado e tenha uma boa noite. Eu que agradeço teu convite, agradeço quem for assistir e queria pontuar novamente que o que eu falei aqui é a minha visão das coisas, né? Outras pessoas podem pensar diferente, então não significa que eu tô certa e elas estão erradas, né? São vivências, né? Cada um tem as suas opiniões decorrentes da vivência que tem das coisas, né? E queria te agradecer o convite, é sempre um prazer estar em canais diferentes falando sobre o que eu faço, né, de maneira a trazer esclarecimento para as pessoas. E é isso aí, então, e obrigada a quem assistiu. De nada, boa noite. Boa noite.